Esse vídeo é a continuação da aula onde você aprendeu a modelar um vestido longo com alças e babados. Hoje você vai aprender a costura. Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Aqui você aprende costura e modelagens de roupas. Se você gosta desse assunto, se inscreva, deixe seu like e compartilhe essa aula em suas redes sociais. Eu comprei esse tecido com uma outra finalidade e depois eu resolvi fazer o vestido. Mas já sabendo que o tecido ia ser pouco ou talvez nem desse, eu resolvi começar o corte pela parte da saia, que é a parte maior do vestido. E aí, se caso não desse, né, já teria uma peça pronta que seria a saia, eu não ia desperdiçar o tecido. E aí você já pega essa dica aí, tá bom? Bom, eu também tive que fazer um recorte no centro-costas, na parte do lastex. E eu não gostei muito, mas não teve outro jeito, né? E eu até dei uma erradinha na modelagem, no tamanho que você deve cortar o molde. Mas aí eu explico na aula. Na hora da costura eu explico essa parte aí, você faz do jeito certo, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje? Já estou aqui com as partes todas cortadas do vestido e aqui são os babados. Então de baixo para cima eu tenho o primeiro babado, que são essas duas partes aqui, que é frente e costas, o segundo babado e o terceiro babado. Aqui eu tenho a pala, aqui esses dois é o recorte, abaixo, acima da cintura, aqui a parte da frente, aqui a parte das costas e aqui são as alças. Agora eu vou começar a juntar os dois babados aqui. Então eu vou juntar essas laterais aqui, costurar, e vou fazer isso com os outros babados para depois franzir. Eu acho que eu vou franzir mais para frente. Primeiro eu vou fazer essa junção e aí depois eu vou mexer nas outras partes e vou deixar o franzido para o final da costura. Meu tecido tá um pouquinho amarrotado porque eu cortei ele ontem, aí eu dobrei e coloquei na sacola. E aí ficou assim, aí eu não vou passar de novo porque eu passo mais para ajeitar o tecido na hora do corte, né? Depois tem que manipular, não vou ficar passando toda hora. Então agora eu vou fazer a montagem das peças. Eu já emendei os babados que estão aqui dobrados e a pala. Eu usei a costura francesa para emendar. Se você quiser aprender a fazer a costura francesa, eu vou deixar um vídeo bem detalhado aqui em cima para você assistir. Eu overloquei todas as peças, inclusive essas menores. E se em algum momento eu não precisar de alguma parte overlocada, eu vou e desmancho. Bom, agora eu vou reservar essas peças aqui e vou começar a fazer a montagem dessas peças menores. E como são peças bem pequenas, eu deixei elas com o molde em cima, para eu não me perder na hora da montagem. Eu vou começar a montagem pela parte da frente da blusinha do vestido. Então eu tenho lateral direita, lateral esquerda e centro-frente. Aqui na lateral direita eu já juntei as partes e alinhavei. E aí eu vou te mostrar do lado de cá. Então a primeira coisa que eu faço é juntar ponta com ponta da parte de baixo aqui, da parte de cima e essa marcação que eu fiz aqui na modelagem, que é no ápice do seio. Juntei esses três pontos e aí eu vou distribuir o tecido de forma que ele fique por igual encostado no tecido de cá. Eu junto as duas partes dessa forma, ajeitando o tecido de forma que ele fique distribuído por igual. Agora eu termino de alfinetar, sempre encostando a marcação de cá com a marcação do outro lado. E aí eu vou distribuir o tecido por igual. Vou terminar de alfinetar e aí eu te mostro. Eu já alfinetei aqui e distribuí bem o tecido. E agora eu vou alinhavar bem próximo ao risco, mas sem pegar em cima do risco. Para na hora de costurar, a costura não pegar em cima do alinhavo, igual eu fiz do lado de cá, ó. Alinhavei bem próximo ao risco, mas sem estar em cima dele, porque agora eu vou costurar aqui em cima do risco.
E eu fazendo assim, na hora de puxar o alinhavo, ele sai por inteiro e não corre o risco de arrebentar a costura. Esse tecido, ele puxa muito fio, ó. Puxou fio pro lado direito, aí eu fui com o alfinete e consegui puxar a linha pro lado avesso. Mas ela ficou sobrando aqui, eu não consigo esconder ela. Bom, agora eu vou costurar. Primeiro eu vou alinhavar aqui, né? E depois eu vou costurar em cima do risco aqui, dos dois lados. Eu peguei o recorte que fica na reta da cintura, marquei o meio dele, marquei o meio dessa peça aqui que eu acabei de montar, e aí posicionei meio com meio e lateral com lateral. E aí eu vou costurar aqui, ó. Bom, aqui eu já costurei, ficou assim. E agora eu vou pegar a lateral costas, encostar aqui com a lateral frente, assim. Casando essa costura aqui da parte das costas com essa costura que eu fiz agora aqui, ó. Coloco alfinetes e costura aqui na lateral, igual eu fiz do lado de cá, ó. Bom, agora eu vou começar a mexer nos babados do vestido. Eu estou aqui com a pala da saia. E essa parte de cima aqui vai ser costurada na blusinha do vestido. Então, ela vai ter um franzido aqui em cima. Eu já adiantei as outras partes e não vou mostrar aqui porque são partes muito grandes. Mas tudo que eu fizer aqui, eu já fiz nas outras partes. Então, eu vou te explicar aqui para você entender. Bom, primeiro eu juntei as duas laterais ao meio e risquei a metade da peça, na parte da frente e na parte das costas. E agora eu vou passar uma costura de franzir, começando aqui, vindo até a lateral da peça. Aí eu corto a linha, começo outra costura daqui para trás, ó, a parte de trás até o meio. E aí depois eu corto a linha, começo da parte de trás até aqui a lateral da peça. Aí eu corto novamente a linha e começo daqui da lateral até o meio novamente. Então eu vou ter aqui 4 costuras de franzir. Por que que eu faço assim? Porque quando a peça é muito grande, se você fizer uma costura inteira, você corre o risco de arrebentar na hora que estiver puxando. Mesmo que fizer com 2 costuras, que muita gente faz, passa 2 costuras aqui de franzir e aí na hora de puxar, puxa as 2 juntas. No caso dessa peça aqui, até que não teria tanto problema, porque ela não é tão grande. Mas no caso do último babado, por exemplo, que é bem grande, então eu não quero correr o risco de arrebentar. Porque se arrebentar, tem que costurar tudo de novo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essas costuras que eu expliquei. Na hora de puxar, eu vou travar a linha com alfinete. Depois eu mostro como que faz. E aí, eu franzo esse pedaço aqui, depois o pedaço de cá e a mesma coisa eu faço com a parte de trás. Quando tiver tudo certinho, no tamanho certo, eu encaixo na parte de cima e se por acaso algum pedacinho ficou sem franzir, que nem aqui, ó, no encontro das linhas, porque você não pode costurar uma linha em cima da outra. Você tem que começar aqui, na hora que chegar a linha de cá, você não pode subir com a costura em cima da linha que estava aqui. Então, se ficar algum pedacinho sem costurar aqui, na hora da montagem eu ajeito de jeito que dê um franzidinho ali. Então, não tem problema aqui pra mim. E aqui na lateral, na hora de costurar, eu passo um pouquinho aqui da lateral, a costura, por exemplo, eu começo aqui, aí na hora que chegar aqui na lateral, eu passo um pouquinho da costura para facilitar na hora de puxar ali e na hora do encontro das linhas também não me atrapalhar. Então, eu faço dessa forma. Se você tiver uma outra forma de fazer melhor, você faz aí do seu jeito.
Eu já fiz o encaixe desses dois babados aqui, então contando no vestido de baixo para cima, esse babado de fora aqui é o maior, que é o primeiro, e o que tá por dentro é o segundo. Eu já franzi, coloquei alfinetes, está aguardando ali para ser costurado. Só que eu estou achando que tá ficando um pouco largo demais. Então eu vou analisar para ver o que eu vou fazer, se eu vou franzir ele mais ou se eu vou tirar um pedaço de tecido na lateral. Bom, eu tenho essas duas partes aqui, que aqui é o terceiro babado e aqui a pala. Essa parte aqui de cima do terceiro babado vai encaixar nessa daqui, ó. Então, quanto mais eu fizer marcações na peça, nas duas peças para encaixar, melhor. Então, o que eu fiz? Primeiro eu marquei um meio, tanto embaixo quanto em cima. Depois eu dobrei daqui, aqui e marquei aqui, ó, aqui e aqui em cima. E aí eu fiz o mesmo com as outras partes. E também fiz o mesmo aqui com a pala. Então, eu vou franzir essa parte aqui, que vai ser encaixada nessa. Depois, eu vou franzir a de cima para ser encaixado no corpinho da blusa. E eu fiz a mesma coisa com esses dois aqui, ó. E aí, depois que eu tiver montado aqui, eu vou fazer o mesmo com essa parte de baixo aqui, ó, para emendar essa peça na segunda peça que tá por dentro ali. Para encaixar essas duas peças, eu vou fazer da seguinte forma: vou colocar direito com direito, e aí aqui eu tenho a marcação da metade dessa peça aqui de baixo, ó, aqui. Eu vou colocar essa marcação com essa aqui em cima, que é a metade da parte de cima. Depois eu encaixo essa marcação com essa, ó, que é a metade da metade, né? Tanto embaixo quanto em cima. Coloco alfinetes aqui, e aí eu coloco alfinetes na lateral da peça, essa peça de baixo com a peça de cima, lateral com lateral. Faço o mesmo procedimento do lado de cá e na parte de trás. Antes de fazer o encaixe dos babados, eu vou te mostrar aqui mais de perto como que eu travei a linha do franzido. Então, eu coloquei um alfinete aqui e enrolei as duas pontas dessa costura aqui, ó. Enrolei as duas pontas aqui no alfinete. E aí, eu tenho essas duas linhas daqui, que é essa costura de cá, ó. Então, no final dela aqui, ó, eu fiz a mesma coisa, eu travei a linha. Na hora de puxar para franzir, eu vou puxar essa daqui, ó. Vou puxar de baixo, que é melhor. Franzo esse pedaço e aí faço a mesma coisa do lado de cá. Depois de encaixar os pontos, ele fica assim, ó. E aí é só puxar o franzido de jeito que essa parte maior aqui fique do tamanho dessa menor aqui. Já estou aqui com a parte das costas, onde vai receber o lastex. Eu apliquei até aqui e ainda falta esse pedaço aqui. O meu tecido no centro costas teve que ter uma emenda, porque o tecido era pouco. E para colocar o lastex na bobina, é bem simples. Aqui eu vou encher a mão mesmo, mas dá para encher também na máquina. Bom, essa bobina aqui, ela tem um buraquinho aqui embaixo, ó. Então, eu passei por dentro. E aí, se o seu não tiver, você amarra aqui o lastex por dentro. Então, eu vou segurar aqui o lastex, a ponta dele. E aí, ó, só prender aqui em cima, ó. E aí, enrolar, ó. Na hora de enrolar, você não pode deixar nem muito frouxo e nem puxar demais. Então, tem que dar uma certa tensão, mas sem fazer essas duas maneiras aí, nem muito frouxo, nem muito apertado. E aí, você enrola, porque o seu dedo tá na frente, você vai conseguir enrolar mais para um lado. Então, você vira depois a bobina pro outro lado, e aí, enrola mais para cá. Vai virando a bobina para um lado, para o outro. A pontinha do lastex que tava aqui pelo lado de fora, eu cortei o excesso para não atrapalhar na hora de costurar. E aqui você tem que folgar esse parafuso para você conseguir passar o lastex aqui por dentro. E aí, a quantidade que você tem que folgar, eu não tenho como dizer para você. Você tem que fazer o teste aí na sua máquina.
ele vai ter que passar aqui por dentro sem ficar muito folgado e nem muito apertado. Tem que ter uma certa tensão, mas não pode nem ficar muito folgado nem muito apertado. E aí, o ponto que você vai usar, a tensão da máquina, tudo você vai ter que fazer o teste para ver se vai ficar bom na sua máquina. E aí, você tem que fazer o teste no próprio tecido que você vai utilizar para costurar. Na hora de fazer a modelagem, eu fiz o raciocínio errado e eu gosto de falar para você, para ser bem honesta aqui, para você também não errar aí na hora que você estiver fazendo o seu. Essa parte das costas aqui, do centro-costas, que eu cortei para fazer a aplicação do Lastex, eu fiz o raciocínio dela como se fosse o dobro da largura. E não precisa de ser o dobro, pode ser um pouquinho maior do que ela tá, mas não precisa ser tanto. Mais ou menos uns 10 centímetros, porque depois a saia também ela tem um franzido, então ela tem que caber dentro da largura da saia, mas não precisa ser o dobro. E aí, como eu cortei o dobro, ficou sobrando essas duas partes aqui, ó. E aí você pode pensar assim, por que que eu não joguei tudo pra cá para cortar só um lado aqui? Porque isso aqui é sobra que eu vou cortar depois. Porque eu fiz uma emenda aqui no meio das costas, porque o meu tecido foi pouco. E se eu jogar o tecido todo pra cá e cortar, essa emenda vai ficar descentralizada nas costas. E aí eu prefiro que ela fique bem certinha aqui no meio das costas, para parecer que é um recorte, não uma emenda. Então, eu já costurei aqui, ó, a parte do Lastex na parte das costas e eu vou cortar esse excesso aqui. Aqui em cima, eu coloquei um elástico, virei a bainha para dentro, costurei e coloquei um elástico para segurar, para ficar melhor na hora de vestir, para ficar segurando melhor aqui o tecido no corpo. Eu alfinetei também a parte da blusinha na saia. Então, eu coloquei costura com costura aqui nas laterais, dos dois lados. Coloquei o meio com meio da blusa, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. E dividi o meio do meio. Então, daqui até aqui, eu dividi o meio. Fiz o mesmo processo, tanto na blusa quanto na saia. E aí, eu casei os pontos, ó. Coloquei esses dois pontos aqui. Esses dois pontos aqui, a mesma coisa do outro lado, para ficar distribuído por igual. Eu já havia passado uma costura de franzir aqui na parte da saia. Então, agora eu vou puxar o franzido de jeito que caiba certinho aqui na blusa, ó. Aí a saia vai ficar com um pouquinho de franzido e vai encaixar certinho na blusa. Mas eu também tenho que cortar aqui, como eu falei, esse excesso de tecido que tá aqui. Eu já costurei aqui, franzi, né, e costurei, igual eu expliquei anteriormente, e na hora de costurar esse pedaço aqui, onde tem um lastex, tem que ir esticando ele para dar certo aqui na parte da saia, sem dar pregas. Na hora de fazer essa parte aqui, ó, eu mantive as costuras abertas, só que fazendo assim, quando chega aqui em cima, não fica um bom acabamento como eu gostaria, né? O certo aqui, então, era desmanchar esse pedacinho aqui e jogar as duas costuras para cá. Só que eu não vou fazer isso porque já tá costurado, overlocado, eu não quero mexer. Então, na hora de fazer o acabamento aqui, eu vou fazer o acabamento normal, jogando aqui essa parte para baixo. E aí, essa costura aqui vai ficar do lado de cá. Depois eu mostro mais de perto para você ver. Eu fiz também as alças e é muito simples, basta costurar reto, né? E revirar as alças. E aí, eu vou agora virar essa beiradinha para baixo para depois colocar aqui as alças.
Aqui que eu estava falando, ó, essa costura aqui, ó, se eu tivesse jogado ela aqui embaixo toda pra cá, na hora que eu fosse fazer aqui em cima, ia ficar com bom acabamento. Porém, eu não fiz e eu não quero desmanchar lá embaixo. Então, o que que eu fiz aqui? Essa parte aqui vai ficar pra lá e essa pra cá, né? Aqui eu já passei a costura. E aqui eu fiz do lado de lá, passei um ponto de zigue-zague aqui, ó. Porque eu fico com medo de arrebentar, né? Então, eu já fiz isso. E aí, essa beirada aqui, eu vou virar pra cá. Vou dar uns pontinhos nela, a mão aqui por dentro, só pra não aparecer. Eu fiz do lado de cá, ó, passei o zigue-zague. Aqui, só pra segurar mesmo. E agora, eu vou dar uns pontinhos aqui, ó, por dentro. Eu passei, então, as costurinhas aqui na parte de cima, só virei o tecido pra baixo, passei a costura e costurei as alças aqui na parte das costas, ó. Por enquanto, eu deixei ela aberta sem prender a frente. E aí, eu vou vestir a roupa, colocar a alça certinha no lugar, para depois costurar. Porque se eu vier aqui costurar de qualquer jeito, pode ser que no corpo fique um pouquinho diferente. Então, é melhor fazer dessa forma, que aí fica tudo ajustado. Eu já terminei de costurar as alças e eu vou deixar essa parte sobrando aqui pra frente, porque eu já havia overlockado aqui, eu não quero mexer. Passei 2 costuras. E agora, eu estou aqui terminando de fazer a bainha. Como eu havia overlockado a beirada dela, então, eu usei essa marcação do overlock para virar para cá, a primeira vez. Ela já tá costurada aqui, ó. E agora, eu estou virando novamente. Então, por dentro, vai ficar 2 costuras. Vai ficar essa costura e mais uma que eu estou passando ali, igual aqui, ó. Vendo? Por dentro 2 costuras, porém por fora uma costura só. E aí eu tô terminando de passar aqui. Depois de finalizada a bainha, o vestido ficou pronto. Eu gostei demais desse vestido, ele dá um caimento bem legal no corpo e é bem fresquinho, porque além de ser de alça, né, ele é um tecido bem gostoso, é uma sarja, eu tô falando sarja porque parece sarja, mas o toque dele lembra um pouquinho a viscose, eu acho que é uma sarja misturada. Ele tem um pouco de elastano e isso deixa mais confortável ainda no corpo, né. Vou mostrar, essa aqui é as costas, né, e vou mostrar a frente também. Aqui é a parte da frente. Depois eu vou vestir para você ver. E eu achei que ele ia ficar bem rodadão embaixo, rodado com excesso, né? Mas não ficou não, ficou bem legal. Eu amei esse vestido porque ele é confortável, fresquinho, bonito e muito fácil de fazer. Qual peça de roupa que você mais usa? Responde para mim, tá bom? E agora vem comigo para a meditação de hoje, que se encontra em Mateus 24, versículo 42, que diz assim: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. No vídeo passado, eu li um versículo que fala que Jesus vai voltar igual um relâmpago, tão rápido quanto um relâmpago, né? E aqui ele manda você vigiar. Então, a gente deve estar sempre atento, sempre esperando a volta do Senhor Jesus. E para isso, você precisa de endireitar o seu caminho, porque ele vai levar para junto dele aquele que se esforça, aquele que busca a santidade. Que Deus possa te abençoar com essa palavra e que você possa estar atento à voz dele. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar aí na tela 2 vídeos para você assistir. Fique com Deus, até a próxima, tchau!